texto de introdução. Depois nós vamos meditar acerca da vida de uma pessoa que vai ser a direção para nós nesta noite na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e achemos graça para o oportuno socorro. Novamente, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e achemos graça para o oportuno socorro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso e querido Deus, obrigado por podermos estar na Tua presença. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco poderosamente através do louvor, da adoração. Obrigado pelos momentos de adoração ao Senhor, que é tão rico, é tão importante, ó Deus eterno. É gracioso podermos nos reunir para adorarmos ao Senhor em meio a tudo isso que está acontecendo. Obrigado por esta rica e preciosa oportunidade. Agora continua a falar conosco através da Tua palavra, que é santa, que é fiel, que é verdadeira, que é poderosa. Ó Deus eterno, nós repreendemos todo o mal do nosso meio que tem te impedir a eficácia, o poder e a atuação da Tua palavra em nossos corações, em nossa vida. Ó Deus eterno, que a Tua palavra venha nos renovar, venha nos restaurar, venha nos curar, venha nos fortalecer, que a Tua palavra, ó Deus eterno, venha promover, ó Deus, e produzir a fé no nosso coração, para andarmos por fé e não por aquilo que estamos vendo, ouvindo ou até mesmo sentindo, e possamos andar pelo que diz a Tua palavra, que é fiel e eterna e poderosa, ó Deus, e não volta vazia, ó Deus, mas nos transforma, nos redime e nos fortalece. Em tudo louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui o texto de Hebreus é o texto que vai ser a introdução para nós. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e achemos graça para o oportuno socorro. Não existe momento, podemos dizer assim, tão importante como esse que nós estamos vivendo, ao qual possamos realmente se achegar com confiança diante do Senhor. A palavra confiança aqui também poderia ser usada no texto, no grego, no original, como fé, porque é o mesmo sentido, se achegar a Deus com fé, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. E realmente a misericórdia do Senhor é necessária nesses dias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, no nosso dia a dia. E não somente a misericórdia de Deus que nos alcança, mas que também possamos achar graça, e esta graça é o motivo de estarmos diante do Senhor para um socorro oportuno. E não existe oportunidade melhor do que essa agora de encontrarmos socorro, de encontrarmos a presença do Senhor. Mas esse texto, como eu disse, é o texto que nós vamos utilizar como introdução, porque eu quero comentar acerca de uma outra história aqui na palavra do Senhor, que me chamou a atenção durante essa semana, e é a história de Esther, da rainha Esther. Nós não vamos ler todo o texto, eu li essa semana o texto algumas vezes, e nós temos ali uma condição, uma situação que me chama a atenção em relação de obediência. Obedecer à voz de Deus, obedecer ao Espírito Santo, obedecer ao Senhor em todos os momentos, especialmente obedecer a Deus nos pequenos detalhes. Às vezes o Espírito Santo está nos direcionando e nos conduzindo e nos ensinando a obedecermos a sua voz no nosso coração, a obedecermos a sua voz no nosso homem interior, nos pequenos detalhes. Nós não conseguimos
compreender e entender todo o plano de Deus para as nossas vidas. Sabemos que existe sim um plano individual para cada um de nós. Eu tenho sempre o costume de falar sobre isso. Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz claramente que nós fomos chamados para percorrer um propósito, um chamado. Nós fomos chamados para percorrer um caminho e fomos capacitados para isso. E é esse plano que Deus tem individualmente para cada um de nós. Mas esse plano individual que Deus tem para cada um de nós também alcança e engloba as pessoas que estão ao nosso redor. E se necessário for, Deus vai mover homens, mulheres, governantes, reinos para abençoar o seu povo. Aqui na história de Esther, inicia o relato falando que nos dias do rei Assuero, o mesmo rei que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O reino dele foi muito extenso e a capital era Suzã, a sua cidadela. E houve um determinado momento onde ele deu um grande banquete, e durante esse grande banquete de vários e vários dias, ele mandou chamar a sua rainha, Vasti, e houve uma situação constrangedora para o rei, onde ela não obedeceu. Então ela foi deposta da sua posição de rainha. Nós conhecemos a história. Depois disso, ele ouve os seus conselheiros e ele então inicia ali uma seleção das mulheres de todo o reino. Perceba, as mulheres de todo o reino, de todo 127, das 127 províncias. E de todas as mulheres dessas 127 províncias, Radassa, também conhecida como Esther, filha da nacionalidade de Judá, que foi deportada no período do rei Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativo. Ela foi criada pelo seu tio, Mardoqueu, ou dependendo da sua tradução, Mordecai, porque os seus pais tinham falecido. E ela era uma jovem, como diz o texto, de formosa aparência, e foi criada por seu tio. E no capítulo 2, no versículo 10, diz o tio para ela, ele chega para ela e fala: olha, Esther, não declare a sua linhagem e de quem é o seu povo. Ele ordena isso para ela. Ele fala: olha, de tudo que você tem aprendido, eu quero que você guarde a sua nacionalidade. Era um pequeno detalhe, irmãos. Era um pequeno pedido que o seu tio fez para ela. E durante todo aquele período de tratamento, de beleza, durante um ano no spa. Já pensou um ano de spa, moça? Aí sim, hein? Um ano de spa. Para que se apresentassem diante do rei, para que fosse escolhida uma nova rainha no lugar de Vasti. Em momento nenhum ela declarou qual era a sua linhagem, ela obedeceu a voz do seu tio. E em algumas áreas da nossa vida, agora trazendo isso para nós, contextualizando para nós, muitas vezes o Espírito Santo ele pede para nós, ele nos orienta a tomarmos pequenas decisões, a estarmos atentos com pequenos detalhes, a agirmos conforme a orientação que Ele coloca no nosso coração. Muitas vezes são os pequenos detalhes que vai fazer a diferença lá na frente, irmãos. Toda a história do livro de Esther, ela demonstra pequenos detalhes onde Deus estava trabalhando na vida de cada um daqueles. O propósito era bem maior do que nós imaginávamos.
do que nós imaginamos quando começamos a ler a história. E então, durante aquele ano de preparação, Esther se apresentou ao rei, e também, por ser obediente, quando ela foi se apresentar ao rei, o eunuco que cuidava de Esther solicitou a ela que levasse somente 2 itens, nada além daquilo, e ela poderia, imagine, ela tinha tudo dentro do palácio que ela poderia utilizar para se apresentar diante do rei. E o eunuco falou: não, você só vai levar 2 itens, só 2 coisas. E ela novamente obedeceu, e ela se apresentou diante do rei, e diz o versículo 17 do capítulo 2: e amou o rei a Esther mais que a todas as mulheres, e logrou perante ele mais graça e favor que todas as virgens, tanto que ele lhe propôs a coroa real, tanto que ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça, e a proclamou rainha em lugar de Vasti. Ela achou graça diante dos olhos do rei. Guarde isso, essa palavra, achou graça diante do rei. Nós estamos sempre, irmãos, buscando achar graça diante do nosso rei, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos sempre procurando achar graça. Esse tem que ser o intuito do nosso coração. E então, ali o rei fez um grande banquete, né, e fez uma comemoração. E o versículo 19 e 20 é importante, que diz assim: e quando as donzelas foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava junto à porta real. Esther não havia revelado ainda a sua linhagem, nem o seu povo, como lhe havia encarregado o seu tio Mardoqueu, pois Esther fazia tudo o que lhe ordenava, Mardoqueu, como quando ela se criava com ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu estava junto à porta real, 2 dos eunucos do rei, Bilitã e Teres, que guardavam a porta, enfureceram-se e projetaram pôr a mão no rei Assuero. Porém, o assunto foi conhecido por Mardoqueu, que o declarou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Investigado e comprovado o assunto, aqueles 2 foram mortos, pendurados em madeira. E isto foi escrito no rolo das crônicas em presença do rei. Tudo, cada detalhe da nossa vida, irmãos, está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos que entender que nada passa desapercebido dos olhos de nosso Deus. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Mais adiante, depois de algum tempo, o rei Assuero acaba engrandecendo a Anã, de uma outra nacionalidade, de um outro povo. E este Amã começa a crescer ali no reino, ao ponto que o rei tira um dos seus anéis e coloca no dedo dele, e o proclama como o principal dos governadores de todas as províncias. E o que acontece é que quando ele sai, é como se estivesse diante da porta do rei, ali no palácio, tivesse os primeiros ministros, aqueles que tomavam conta das províncias. E entre aqueles homens estava Mardoqueu. E quando Amã passava, todos se inclinavam, todos se ajoelhavam, porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, diz o versículo 2 do capítulo 3. E, lógico, algum tempo depois, algumas pessoas comentaram isso com Amã. Não foi Amã que descobriu. Algumas pessoas chegaram para Amã e denunciaram Amã e falaram: olha, existe um homem, Mardoqueu, que ele não se curva diante de ti. E nós perguntamos para ele, e ele declarou que ele era judeu, e por isso ele não se curvava diante de você. E diz o versículo 5: e quando Amã observou que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve um pouco pôr a mão em Mardoqueu somente,
pois como lhe havia declarado qual era o seu povo, o povo de Mardoqueu, Amã procurou exterminar a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, por ser o povo de Mardoqueu. E aí ele diz, Mardoqueu falando ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias de teu reino, cujas leis são distintas das de qualquer outro povo, e não cumprem as leis do rei, pelo que não convém que o rei os tolere. Realmente, irmãos, aqui tem que chamar a nossa atenção alguns detalhes. Mardoqueu, ele não se curvava, e ele tinha declarado por que ele não se curvava, porque ele fazia parte de um povo que seguia leis que não estavam baseadas nas leis dessa terra. Nós somos um povo que temos leis espirituais que governam a nossa vida, amém? Leis espirituais estabelecidas por Deus em nosso favor, leis espirituais estabelecidas na palavra de Deus em nosso favor. Por isso, quando se levanta uma situação contra nós não podemos se curvar, irmãos. Nós não podemos se curvar às situações adversas que aparecem contra a nossa vida. Perceba isso. Esse é o ponto. Não se curvar. O que é que tem se apresentado diante de nós nesses dias? O que tem aparecido diante de nós? O medo, o temor, a angústia, a falta, as necessidades, as tribulações, a dificuldade, e o Espírito Santo fala ao nosso coração: não se curve, não se curve, não se deixe se abater devido às situações que estão acontecendo diante dos teus olhos. Não se curve, se mantenha de pé, se mantenha firme na presença do Senhor. Isso não significa, irmãos, que nós não vamos ter medo, que nós não vamos passar por dificuldades, porque então, aqui a palavra do Senhor, a história de Esther conta que Amã convence o rei Assuero, e ele então cria um decreto, e esse decreto é assinado pelo rei, é selado com o anel real, e esse decreto é enviado a todas as províncias. E o decreto era que no dia 13 do mês de Adar, todas as pessoas iriam saquear os judeus e matar todos os judeus e roubar os seus bens. E uma cópia desse documento foi enviado por todas as províncias, por todas as 127 províncias. Agora, pare e pense, irmãos, era algo que já estava decretado, a morte dos judeus. A morte deles já estava decretada. E então a palavra de Deus diz que por causa disso, e o tanto quanto até triste de ver, o versículo 15 diz que então o rei Amã se aceitava a comer e a beber, enquanto a cidade de Suzã estava perplexa com aquela notícia. Muitas vezes o diabo vai se levantar contra as nossas vidas, as situações vão se levantar contra as nossas vidas, e muitas pessoas vão simplesmente olhar e não vão se importar com o que está acontecendo ao nosso redor, com o que está se levantando contra nós, e muitas situações podem até causar perplexidade para nós. E houve, diz o capítulo 4, grande luta entre os judeus, jejum, pranto, lamentação, saco e cinza chegaram a ser a cama para muitos. E então a rainha Esther estremeceu ao saber daquilo. Ela ficou com muito medo. E o seu tio que a criou, o seu pai adotivo, então manda avisá-la, levando a ela uma cópia daquilo que tinha sido promulgado. E ele manda avisar a Esther que o povo vai ser exterminado,
que o povo vai morrer, né? E que todos os servos do rei e as províncias do rei sabem muito bem que aquilo iria acontecer no dia 13. Diz: há uma só lei, há de morrer todos os judeus, né? E aí ele diz, escreve para ela e diz: há de morrer salvo aquele a quem o rei estender o cetro. Ela escrevendo para ele, né? Ela diz: eu quero comparecer diante do rei, mas há 30 dias não sou chamada para aparecer diante do rei. E então ele responde para ela. Na verdade, a conversa é intermediária por um eunuco. Ele manda a notícia para Esther. Esther sente medo, fica apreensiva, e ela diz: olha, o rei não conversa comigo, não me chama há 30 dias, e pela lei, se eu me apresentar diante do rei por conta própria, eu morro, eu posso morrer, e se ele não estender para mim o seu cetro, eu posso morrer. E então Mardoqueu responde para ela: não creias em teu íntimo que has de escapar na casa do rei, mais do que qualquer outro judeu. Porquanto, se nestes momentos você se cala, socorro e libertação virá de alguma outra parte para os judeus. Porém, tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se para este tempo, como estes, tem chegado a ser rainha? E Esther disse que respondessem a Mardoqueu: vai e reúne a todos os judeus que estão em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais durante 3 dias, nem de noite nem de dia, pois eu também jejuarei igualmente com as minhas donzelas. E então irei ao rei, ainda que não seja conforme a lei, e se hei de perecer, que eu pereça. Esse é o momento mais tenso de toda a história, mas tem muito a nos ensinar espiritualmente, irmãos. Primeiro, que Deus, neste plano individual que Ele tem para cada um de nós podemos até não entender os detalhes, mas que Deus tem nos colocado em lugares, em situações, exatamente para que possamos ser um instrumento de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. Esther não tinha sido escolhida simplesmente para ser rainha, ela tinha sido escolhida para aquele momento, para aquela ocasião, para ser uma fonte de libertação para todo o povo de Israel, para toda a nação de Israel, para todos os judeus em todas as províncias. Aquilo que o diabo tramou, Deus já sabia e estava usando aquele momento, aquela situação e a vida de Esther para salvar não somente a ela, mas toda a sua nação. Mas observe alguns detalhes. Mardoqueu ele diz: porquanto se você se calar neste momento, de outro lugar virá o socorro. E o que o Espírito Santo fala ao nosso coração é: não te cales. Não te cales, neste momento de pandemia, neste momento de tribulação, neste momento de angústia, o que está escrito é o que vai transformar a sua vida. Tenha nos seus lábios a palavra do Senhor, confesse a palavra, proclame a palavra, diga o quanto Deus é poderoso na sua vida. Não fale daquilo que é derrota, mas fale daquilo que é a verdade da palavra de Deus na sua vida. Porque se você se calar, Deus vai arrumar em um outro momento, em uma outra situação, com outras pessoas, socorro para quem precisa de socorro. Então está em nossas mãos a oportunidade neste momento de proclamarmos o reino de Deus, de proclamarmos a palavra do Senhor com autoridade, com confiança. Lembra do primeiro versículo que lemos? Nos acheguemos com confiança diante do trono do Todo-Poderoso. E aqui ela mesma diz: olha, então vamos jejuar.
vamos buscar a Deus, porque eu vou me achegar ao trono. Olha que espetacular, irmãos, o caminho das pedras, como diz o ditado popular, o caminho para nos achegarmos a Deus. Ela disse, olha, vamos jejuar, esse é o momento de buscarmos a Deus intensamente. Se Deus te guia, se Deus coloca no seu coração que você precisa se consagrar mais, até mesmo jejuar, buscar a Deus, esse é o caminho para se achegar ao trono da graça, para que nesse momento oportuno Deus possa trazer o socorro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida. Deus quer trazer o socorro. Nós é que precisamos criar coragem de não nos calarmos, de não recuarmos, de não voltarmos atrás. Porque, como diz aqui Hadassah, como diz a rainha Esther, eu também vou jejuar, eu também vou buscar a Deus para comparecer na presença do rei, porque se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Irmãos, Deus tem todo o poder e toda a autoridade para transformar todas essas coisas, e é espetacular a maneira que Deus vai trabalhando os detalhes. Ela jejua, ela ora, ela busca a Deus, ela se veste da melhor maneira possível. Então nós buscamos a Deus, nós clamamos ao Senhor, nós jejuamos se for necessário, nós nos consagramos a Deus. E quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor, nós temos que estar vestidos da melhor maneira. E nos vestirmos da melhor maneira é nos revestirmos de santidade. Ninguém consegue se achegar ao Senhor se não estiver revestido de santidade na presença de Deus. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos todos os dias, nós temos que lembrar que estamos nos achegando diante do trono daquele que é santo, santo e santo. Não podemos se achegar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela não se achegou diante do rei, que era o seu próprio marido, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Note os detalhes, irmãos. Deus, Ele tem a primazia de cuidar dos detalhes. Quantos anos se passaram aqui? Não foi algo tão rápido assim. Se passou alguns anos. Agora, imagina o rei, em alguns momentos, chamando a rainha Esther e conversando com ela e perguntando: mas você é de que povo mesmo? De alguma maneira ela desconversava. Toma mais um vinhozinho aí, rei. E não falava de que nação ela era. Ela guardou esse segredo até o momento que era necessário, até o momento ao qual Deus ia utilizar tudo aquilo em favor de toda uma nação. Então ela entra ali diante da Câmara Real, em frente da entrada do palácio, e diz o versículo 2 do capítulo 5: e sucedeu que quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, vai pegando os detalhes, hein, irmãos? A palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós devemos viver de tal maneira que quando o Senhor vier, nós possamos se achar dignos de estarmos de pé diante do Filho do Homem, de pé diante do Rei da Glória, de pé diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. E novamente o texto diz: e ela achou graça diante dos seus olhos. Temos que buscar achar graça diante dos olhos de Deus todos os dias. E ela achou graça diante dos olhos do rei Assuero. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que tinha em suas mãos. Que possamos nos achegar ao trono da graça com confiança e com fé, e que o Senhor estenda para nós a sua poderosa mão, e que Ele venha perguntar: o que você precisa? O que você quer? Qual é a sua necessidade? E foi isso que Assuero
fez, e a rainha diz: se apraz ao rei, se condiz ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu tenho preparado. Venha hoje, eu preparei um banquete para o rei, para o meu rei, e também para Amã. Imagina, irmãos, só para os dois, um banquete real só para 2 pessoas. Amã deve ter se sentido, né, o bam bam bam. E então eles foram até esse primeiro banquete, e estavam ali no primeiro banquete, e aí novamente o rei chega para Ester, para Radassa, e diz: o que você quer? Se você quiser até metade do meu reino, eu te dou. Pare e pense, irmãos. Ela já tinha jejuado, ela já tinha orado, o rei já tinha se colocado de pé diante do rei, o rei já tinha estendido para ela o cetro, ela já tinha conseguido o favor, ela achou graça diante dos olhos do rei. Se é eu no lugar dela, eu já tinha pedido a cabeça de Amã ali na hora. Não é verdade? Não estava tudo indicando que estava tudo certo? Já estava tudo indicando que tudo tinha dado certo. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha nos detalhes, na minha vida e na sua vida. Naquele momento do primeiro banquete, é bem capaz que, com o impulso, ela tenha até pensado: agora eu já vou chegar, já vou falar e já vou declarar que Amã está tentando destruir o nosso povo, o meu povo. Mas a Bíblia não diz, mas é muito possível que o Espírito Santo fale ao coração dela: não, agora não, amanhã. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos prestes a tomar uma decisão, prontos a tomar uma decisão, e Deus chega para nós e fala assim: não, espera um pouco, aguarde um pouco, tenha um pouco mais de paciência. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração que devemos ter um pouco mais de paciência, que devemos aguardar um pouco mais, o que temos que fazer? Esperar um pouco mais, aguardar um pouco mais, até que o Senhor tenha preparado tudo, irmãos, porque ainda faltava um detalhe, entre um dia e o outro dia, entre um banquete e o outro banquete, aconteceu diversas coisas. Diz aqui: então saiu Amã do banquete, e ela diz que o rei venha com Amã ao banquete que eu vou preparar amanhã, e farei conforme a palavra do rei. Saiu, pois, Amã aquele dia, radiante de alegria, e o coração gozoso. Porém, quando viu Amã Mardoqueu na porta real de novo, que permanecia ali, sem sequer se mover a seu passo, Amã se encheu de ira contra Mardoqueu. Ele saiu todo feliz, todo contente, falou: amanhã vai ter outro banquete. E ele passa e ele vê Mardoqueu, e Mardoqueu novamente não se curva, novamente não se dobra com aquela situação, mesmo com o decreto já rolando, irmãos, com o dia já chegando, ele não se curva, ele não se dobra, mesmo com a sentença já decretada contra ele e contra todos o restante do povo, ele não se dobra. Mesmo que o mundo fale que já existe um decreto contra nós, nós não se dobramos, porque o nosso rei é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Amém. E Amã vem e consulta com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus conselheiros, e acha então melhor construir uma forca de 50 côvados. Mas aí Deus vem e intervém. Perceba que o livro de Esther é o único livro que não tem a palavra Deus.
mas Deus está em todo capítulo, em todos os capítulos. Deus está em todo o texto. E aí Deus vem e intervém. Intervém, como diz no versículo 1 do capítulo 6. Naquela noite o sono fugiu do rei. Quem tirou o sono do rei? Deus falou: hoje você vai dormir, cara. Hoje você não dorme, porque eu tenho algo para colocar no seu coração. E o rei não dorme. E aí ele diz: olha, estou com insônia. Naquela época não tinha TV, não dava para maratonar em um seriado. O que ele tinha, que ele podia fazer à noite? Umas coisas. Ele falou: vou ler. Sou um cara culto. Traz aí para mim os rolos que falam das crônicas do meu reinado. E então ele pega um rolo, e naquele rolo ele acha escrito que Mardoqueu havia denunciado a Bigtã e a Teres, os eunucos que queriam matar o rei. E aí ele pergunta: puxa, esse cara salvou a minha vida, o que fizeram para ele? Aí os eunucos falaram: não foi feito nada. Em outras palavras, o rei estava perguntando: pagaram uma viagem nas províncias, né? um cruzeiro, né? Não. Deram aí uma premiação em dinheiro para ele? Não. Não fizeram nada para o camarada? Não fizeram nada. E isso passou a noite inteira, irmãos. E o último texto que ele leu foi esse. Ao ponto que pela manhã, o sol raiando, Amã vai até o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Olha como a coisa se inverte. O inimigo de todo o povo de Israel está indo pedir a cabeça daquele homem. E ele está entrando no pátio. E o rei então vê lá uma silhueta de longe e fala: quem que está entrando? Aí um grita: ah, é Amã. Fala: então manda ele vir aqui, manda ele entrar. Amã já entra, todo feliz, o rei o convida, não eram todos que eram convidados para entrar. E aí ele pergunta: Amã, o que se faz com um homem cujo o rei quer honrar? Aí diz o texto que ele já pensa: bom, essa aqui é comigo, sou eu mesmo. Ó rei, você pega o seu cavalo, pega o seu manto real, coloca no cara, pega a sua coroa, coloca na cabeça, pega um dos principais príncipes e sai puxando o cara no cavalo e gritando: isto é o que o rei faz com aquele a quem ele quer honrar, no meio da praça, aqui na capital. E aí o rei olha para Amã e diz assim: então, Amã, apressa-te, toma todos os atavios e o cavalo e faz tudo conforme você falou com Mardoqueu. Tudo isso, sem faltar nada, sem excluir nenhum detalhe. Faz exatamente tudo isso Mardoqueu. Deus inverte toda a situação, irmãos. Imagina que se Esther tivesse no primeiro momento falado contra Amã, não teria acontecido tudo isso. O rei não teria perdido o sono, não teria encontrado o que estava escrito acerca de Mardoqueu. E aconteceu toda aquela situação e já abalou a Amã, mas não deu tempo dele fazer muita coisa, porque quando terminou aquilo tudo, ele saindo, imagina, ele puxando, né? Mardoqueu montado no cavalo, com a coroa do rei, vestido em roupas reais. E aí quando terminou aquilo tudo, ele teve que levar o cavalo de volta, as coisas de volta. E quando ele vai para a sua casa, a sua esposa fica espantada com tudo aquilo que estava acontecendo. E ainda ele estava falando quando chegam os eunucos do rei e se apressam a levar Amã para o segundo banquete que estava preparado. E aí o grande desfecho, irmãos. A rainha Esther então se apresenta diante do rei, e aí sim ela declara, ela fala: olha, porque eu e o meu povo temos sido vendidos para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se como escravos ou escravas houvéssemos sido vendidos, eu teria calado, porque ainda de tal calamidade não seria digna de incomodar o rei.
E então, tomando a palavra, o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é e onde está aquele que tem ensoberbecido o seu coração para fazer tal coisa? E aí sim Esther abre a boca e fala: é esse camarada aqui. E ainda ela diz: é o inimigo do meu povo, é Amã, malvado, cruel, ruim, porque eu sou judia. E aí ela revela quem ela é, de que nação que ela é. Imagina a cara do rei e a cara de Amã. Imagina, irmãos, toda aquela situação. São nos pequenos detalhes da nossa vida diária, irmãos. E aí Amã se desespera, porque ele percebe que, como diz o ditado popular, caiu a casa. E o rei fica tão atordoado que ele se levanta, vai assim para o jardim, começa a andar e pensar em tudo aquilo que ele ouviu, porque foi muita informação de uma vez só. E Amã então vai correndo para pedir socorro para Esther. O texto meio no original diz que ele escorrega e cai em cima dela no divã. Imagina a cena. E nessa volta o rei. E aí Amã está em cima da Esther, que estava deitada no divã. Pronto. Era o que faltava. E aí, porque o texto diz: eis que Amã se havia caído em cima do divã em que Esther se achava recostada, pelo que o rei exclamou: acaso agora quer também violar a rainha na minha presença, na minha própria casa? Pronto. Aí já era. Foi o que faltava. Aí um dos eunucos falou: olha, e aí que eu estou sabendo que ele construiu uma forca para matar o cara que te salvou. Ele é morto na sua própria forca. Mas não somente isso. Por fim, Esther fala: olha, meu povo ainda corre o risco de morrer. Então o rei proclama, no capítulo 8, no capítulo 9, na verdade no capítulo 8, o rei proclama a liberdade do povo de Israel em se defender dos seus inimigos, exatamente naquele dia. E isto acontece, eles se defendem dos inimigos que estavam ao redor, né? E o temor das pessoas cai sobre todo o povo, em todas as províncias. Muitos se tornam judeus, e então aquilo se torna uma festa, né? No capítulo 9, no versículo 22, diz: como dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, em um mês em que se converteu para eles de tristeza em alegria, de luto em dias de festa. Deus quer converter os nossos dias de tristeza em dias de alegria. Deus quer converter os dias de luto em dias de festa. Deus quer converter os dias de angústia em dias de tranquilidade e de segurança na presença dele, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. E não é somente, e muitas vezes nós vemos e pensamos tão limitados, irmãos, que nós imaginamos que aquilo que está acontecendo ao nosso redor cabe somente a nós. Mas perceba, aqui a palavra de Deus ainda diz que tiveram repouso de seus inimigos após as batalhas entre os judeus e aqueles que o odiavam. Houve então a morte